Eu originalmente vim de Mauá, né? Eu acho que... Ó, eu morei com uma menina de Mauá na faculdade. Você Já? acredita? Sério? Aham. Caramba! Provavelmente deve ter gente assistindo a gente aqui que É. é do Grande ABC Paulista, Provavelmente. né? E eu vim de Mauá, e eu vim de um bairro muito pobre, digamos assim, de Mauá. E não que isso seja um problema, pelo contrário, né? Era a realidade que eu conhecia, conheci muita gente boa ali, né? Eu tinha ali também muito apoio dos meus próprios pais. Só que a gente sabe que existia, até mesmo falando em termos de educação, defasagem de informação, de qualidade de informação, da própria educação. Mas eu tinha um objetivo, que era, de alguma forma, me tornar alguém diferente e conseguir conquistar coisas. E esse objetivo ele ficou muito forte quando aconteceu um fenômeno, tá? Eu tava... Na verdade, não só eu, mas tava acontecendo uma quermesse na escola, e naquela quermesse um menino jovem de 13 anos, era da minha idade também, morreu com um tiro de 12 no peito. Esse menino era um colega nosso. E ele morreu com um tiro de 12 porque o irmão dele era traficante, já tinham matado o irmão, tinham matado o pai, e aí então ele era a linhagem masculina, né? E aí então, o que acontece? Aquilo fez a gente repensar, eu e alguns outros amigos meus, sobre a nossa vida. Com E 12 é muito anos. doido começar assim, mas, por exemplo, eu vi e conheci droga muito cedo. Com 12, 13 anos, aquilo acontecia na escola, tá? Então, esse tipo de violência urbana, ela também acontecia. Era recorrente? Não. Quando você fala, por exemplo, de um bairro periférico, não tem como você falar, não, ali só acontece violência. Não, não é verdade isso, tá? Mas existe sim violência. E dependendo das suas decisões, essa violência pode acabar com a sua vida, tá? E isso aconteceu muito próximo da gente. Por causa disso, foi um tempo muito de reflexão. Eu lembro que eu perguntei para minha mãe qual que era a melhor faculdade. Nem entendia muito o que era isso, mas, meu, eu queria de alguma forma me destacar e sair daquela realidade, né? Aquilo de certa forma me incomodava. E aí ela falou, eu acho que é a USP, filho. E aí naquele período eu fiz uma promessa pra minha mãe e eu falei pra ela, então eu vou entrar nessa tal de USP, nem sabendo que promessa que eu tava de fato fazendo. Uau. Long story short, tá? O que que acontece? Anos à frente, eu comecei a trabalhar ali por volta dos meus 15 anos, tá? Então eu trabalhava, eu estudava, e aí eu tive uma oportunidade que eu consegui passar no centro da cidade, né? Tinha um colégio, que era o Colégio Objetivo, e eu consegui uma bolsa para fazer o cursinho no Colégio Objetivo. E aí eu fiz esse cursinho durante a noite. E aí então chega no momento de prestar vestibular. Eu presto todos os vestibulares que você imagina. Provavelmente eu não passo, na época, ali em 70% deles, passo em alguns. Passo, inclusive, na FATEC, passo na Faculdade de Tecnologia Termomecânica, que era vestibular Bunesp. Passo para a segunda fase da USP. Na segunda fase da USP eu não passo, tá? E aí começa uma jornada. É uma jornada em que, beleza, eu tô fazendo uma transição da minha época de escola, da minha época de trabalho, primeiro emprego, para então começar a vislumbrar uma perspectiva de futuro. Rafa, antes da gente prosseguir, eu percebo que nessa etapa que você contou, algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, primeiro ponto, para você, para a maioria das pessoas que vêm de uma realidade como essa, de circunstâncias como essa, a tendência é que essas pessoas tomem um outro rumo que você Com tomou. certeza, inclusive não fazer faculdade. Isso, exatamente. Então, assim, o você ter tido essas escolhas é mais em fator do quê? O que te motivou? Porque você fazer uma força muito grande contrária à tendência, né? O que foi essa força que fez que você mudasse essa direção e não fosse para a maioria das pessoas, para o caminho que a maioria das pessoas tomariam nesse ponto? Eu acho que é um conjunto de coisas. O primeiro dele é insatisfação com o meio que eu estava. Acreditando que eu poderia conquistar alguma coisa melhor, não especificamente para mim, mas para minha família. Tem um fator que eu não te contei, eu sou filho adotivo. E o fato de eu ser filho adotivo, eu sempre quis, de alguma forma, devolver orgulho para os meus pais. Do tipo, como se a adoção tivesse valido a pena. Tá. Tem muita gente que de repente vai virar e vai falar, puta papinho, mimimi. Psicologicamente, depois
cara, fui estudar bem a fundo sobre algumas coisas que motivaram decisões minhas. Porque muitas coisas que aconteceram, eu confesso pra você, foram uma incógnita pra mim por que eu tomei determinadas decisões. E aí eu percebi, né? Um dos fatores é eu ter sido um filho adotivo, me gerou uma necessidade. Aí eu vou até invocar um cara chamado Robert Cialdini, tá? Robert Cialdini, ele escreveu o livro Armas da Persuasão. Tá. Inclusive eu conheci ele, eu trouxe ele algumas vezes pro Brasil, fui me certificar com ele fora do Brasil, em Phoenix, nos Estados Unidos. E tem um gatilho que chama reciprocidade. O meu gatilho de reciprocidade para os meus pais seria eu, de alguma forma, dar certo para que eles tivessem orgulho dos meus feitos. Nem que esses meus feitos fossem, por exemplo, ser a primeira pessoa a se formar numa faculdade pública da família. Porque os meus pais em si, cara, eles terminaram, a minha família originalmente, né, meus avós não terminaram nem ensino fundamental. Os meus pais, eles não terminaram, por exemplo, o ensino médio. Então, dentro dessa realidade, a faculdade já é uma conquista uau, Nossa, né? Uma conquista muito mais alta do que eles conseguiram chegar. Sim. Meu pai, originalmente, ele era metalúrgico. Ele trabalhava, inclusive, olha que loucura, né? Ele era metalúrgico, trabalhava de madrugada porque ele tinha um adicional noturno para, então, sustentar a família. Então, a gente está falando de uma renda familiar naquele período de R$2.000, R$2.500 por mês. Sim. Então, isso é a vida, por exemplo, muito mais de uma comum família periférica. do que a gente imagina, inclusive, né? Hoje é a realidade de 96% do Se a gente for ver, claro. sim. Você pega, por exemplo, tem um dado da FGV que fala que, de fato, 95% das pessoas, elas têm renda familiar abaixo dos R$5.000. Então, se a gente for ver hoje o salário mínimo R$1.200, em torno disso, cara, vamos dizer, abaixo de 5.000, 4 salários mínimos, isso falando num núcleo familiar de 4 pessoas, em que a mulher está ganhando, o homem está ganhando também, somando aqueles dois, vai dar abaixo de 5.000, muito provavelmente em torno de 3.000. Então significa que as pessoas, originalmente, na sua maioria, ganham menos do que 2 salários mínimos. Uau. Para o quê? Para conseguir sobreviver, digamos assim.